tua palavra é luz no meu caminho. Amados irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, terceiro domingo do tempo comum. Comecemos o nosso dia, este novo dia, feito para cada um de nós, como um presente que Deus nos dá. Comece este dia prestando atenção ao seu universo interior, ao seu corpo, que tão pouco damos atenção. Por isso, inspire e perceba este movimento sagrado dentro de você. Perceba esse movimento de inspirar e expirar. Perceba esta pausa que existe entre o inspirar e o expirar. Existe esta pausa, é nesta pausa que Deus se revela. É nesta pausa que Deus se mostra na sua plenitude. Por isso, inspire e acolha e diga a Deus: obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado por me dar a vida. Meditemos os textos das leituras de hoje, que a Igreja nos presenteia e nos enriquece com suas mensagens, com seu gesto de amor. A leitura primeira é do livro de Neemias, capítulo 8, versículo de 2 ao 6 e 8 ao 10. Esta leitura vem nos falar sobre a beleza da celebração da palavra. Aqui, o sacerdote Neemias, diante de uma comunidade e uma assembleia sedenta desta palavra, ele pega a palavra com respeito reverente a esta palavra. E este povo, diz o texto, que escutava atento o que o profeta tinha a dizer. Faziam reverência a esta palavra, ajoelhava-se diante da palavra, ficava-se em pé diante da palavra. É o gesto de um povo que respeita e que sabe que desta palavra vem ensinamentos de vida. A palavra de Deus é este lugar onde nós escutamos plenamente os ensinamentos e vemos o caminho que o Deus da vida nos apresenta. E ali, portanto, o profeta dirige a mensagem que Deus colocou no seu coração, dirige ao povo. Este dia que é consagrado ao Senhor. Depois de uma celebração, nós não podemos voltar para casa do jeito que chegamos. Nós temos a obrigação de sermos diferentes, de sermos transformados por esta palavra que a escutamos. É assim que este povo, depois que escutou a palavra do profeta, retornam para casa. Com o conselho do profeta: ide para vossas casas, comei carne gorda, tomai bebidas doces e reparti àqueles que nada prepararam. Ou seja, a palavra tem de fazer em mim uma transformação, especialmente o exercício da caridade. Não fiqueis tristes, diz o profeta, porque a alegria do Senhor será a vossa força. A celebração da palavra, ela tem de causar em nós uma mudança e especialmente tem de alimentar em nós a alegria e a certeza da vida plena. Meditemos o texto do Evangelho que nos é dado, Lucas, capítulo 1, versículo de 1 ao 4, 14 ao 21. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos
por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, ao longo da semana, se você tem acompanhado os evangelhos, nós vimos nesta semana que terminou, Jesus que começa a semana ouvindo aquilo que os discípulos de João Batista diziam: olha, por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus vai dizer: olha, não é possível que os convidados de um noivo jejuem enquanto o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será retirado, aí sim eles jejuarão. E aí seguíamos Jesus passando pelos campos de trigo e ali sendo questionado pelos fariseus. Depois veio as curas, começou com aquela cura do homem da mão seca. Depois Jesus escolhe os 12 e terminou ontem com Jesus que diz, olhando, tendo já escolhido os 12, diz: ide pelo mundo inteiro, anunciai o evangelho a toda criatura. E aí, hoje nós chegamos a este evangelho de Lucas 1, que é conhecido como o programa da vida pública de Jesus. Qual é o programa que o Pai tem para Jesus? Hoje, Lucas nos apresenta esse programa de vida que Jesus tem para realizar. Ou seja, a vida de Jesus não será alheia, sem nenhuma programação. Tudo que realiza Jesus na sua vida tem uma organização. E é isso que Lucas, neste evangelho de hoje, vem apresentar. Esse programa que Jesus realizará ao longo da sua missão profética. E aí Lucas começa no texto, a primeira parte, ele vem dirigindo essa mensagem ao seu amigo Teófilo, vem dizer que muitos já tentaram descrever tudo o que Jesus fez. E ele será mais um, deste que também vem trazer de maneira organizada e programada todo o ensinamento de Jesus. A segunda parte do texto é quando Jesus entra na sinagoga e ali toma o livro do profeta Isaías, onde ele abre a Torá, e ali então ele vai dizer qual é o programa que o Pai tem
para ele. E ele começa dizendo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí vai dizer o que esse Espírito do Senhor o impulsiona a realizar, o impulsiona a fazer. Ou seja, Jesus, amados e amadas, quer que todos compreendam qual é a mensagem que ele veio realizar junto aos céus. Diz que ali já se percebe que, voltando a Galileia, sua fama já se espalhou e todos têm o desejo de estar na sua presença. E ali, portanto, na cidade de Nazaré, ele então diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E para o que esse Espírito impulsiona a fazer? Ele vai descrever algumas coisas que este Espírito do Senhor impulsionou. Primeiro, o Espírito consagrou. Consagrou para quê? Com esta unção? Para anunciar a boa nova. Depois, esta boa nova, ela é aquilo que o Pai quer. Ou seja, Jesus veio fazer no meio de nós, veio dar testemunho desta palavra. Ou seja, que ele seja aquele que deve anunciar, aquele que deve propagar a mensagem que ele recebe do Pai. Também esse Espírito o enviou. Enviou para quê? Para libertar os cativos, aos cegos a recuperação da vista, libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. E aí assim ele fecha o livro. A terceira e última coisa que Jesus faz nesta liturgia diz o texto que todos que estavam ali na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Todos que estavam ali tinham os olhos fixos nele. Eis a nossa missão. Só tem sentido esta missão se mantermos os olhos fixos nele. Não somos nós que iremos falar. É Deus quem vai falar em nós. Mas isso só acontece quando nós estamos intrinsecamente em comunhão, em sintonia com este Deus que nos impele e que nos chama. Termina o texto dizendo Jesus: hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. Amados e amadas, aqui nesse texto percebemos a sua organização. Lucas apresenta a sua seriedade no anúncio da palavra, depois apresenta Jesus chegando em Nazaré, e ali ele entra na sinagoga, toma o livro para a leitura. Em seguida, ele descreve o projeto que o Pai tem para que ele execute e termina dizendo que o povo que ali estava tinha os olhos fixos nele. E Jesus termina dizendo que hoje se cumpriu esta passagem que acabastes de ouvir. Amados e amadas, nós somos convidados nesta liturgia a absorver os ensinamentos do Mestre e com clareza dar sentido, dar vigor a este projeto que hoje está sob a minha responsabilidade. Termino com aquilo que São Paulo, na carta aos Coríntios, vem nos comunicar. Dizer que a nossa vida só tem sentido e a missão só tem sentido em nossa caminhada se for para promover a unidade, a comunhão. Nada de dispersar. Vivemos em uma sociedade que cada vez mais se diverge, que cada vez mais vive o isolamento, o egocentrismo, o narcisismo. Mas somos convidados, diz São Paulo, a viver esta comunhão semelhante ao corpo. O corpo não vive só de braço ou só de cabeça. Ele tem de viver esta unidade, corpo unido a todo o tronco, aos membros, todo este corpo ele deve viver em plena sintonia. Assim também deve acontecer a nossa vida em Cristo Jesus. Não podemos viver isolado, achar que eu sou o dono da verdade e os outros não são. Não.
vivemos em plena comunhão, em plena sintonia a Jesus de Nazaré. Bebamos desta fonte, deixemos-nos enriquecer com os ensinamentos que o Mestre nos transmite nessa liturgia da sinagoga, que nos faz estar todo de olhos fixos nele. E assim seremos capazes de executar a sua vontade, a missão que ele nos confia. E eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.